Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa oficina Práticas Integrativas e Complementares, expandindo horizontes no cuidado em saúde, do primeiro congresso online da ALASP. Antes de iniciar, eu quero passar algumas informações. Primeiro, as dúvidas vocês podem deixar no chat, que eu vou ler no final, e aí a Elisane vai responder. Quanto à presença, eu vou disponibilizar um formulário nos últimos 15 minutos da oficina. E aí o formulário vai se encerrar juntamente com a oficina. Além disso, eu quero informar que a oficina ela será gravada e depois disponibilizada no canal da ALASP. A nossa oficina será ministrada pela Elisane Langaro, e agora eu vou passar a palavra para ela. Obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Espero que sim. Obrigada, Ábila, pela apresentação, pelo contato da LAST. Fico muito feliz e honrada de vir falar sobre as práticas integrativas aqui com vocês. Antes da gente começar a apresentação dos slides, enfim, eu quero perguntar para vocês podem deixar aqui no chat, de onde que vocês falam, de onde que vocês são, e se vocês já tiveram algum contato com as práticas, se já usam alguma coisa, se já tiveram esse contato, tá? Quero saber também se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo aí com o áudio. Para a gente começar aí a nossa oficina. E aí a gente vai conversando. Perfeito, São Paulo, Liga de Medicina Integrativa. Maravilhoso. Tá tudo certo com o áudio. Eu sou de Pirinópolis, Goiás. E eu ainda não tive contato com práticas integrativas. Maravilhoso. Então, hoje vamos entender um pouquinho como é que funciona, como é que a gente pode atuar dentro dos nossos sistemas, dentro do nosso sistema de saúde, dentro do SUS, que tem uma política muito bem, São João del Rei, Cuiabá, residência de homeopatia, maravilhoso, Liga de Terapias Integrativas, temos intervenções dentro das PICs, perfeito, Brasília, já botamos guardanapos, enfermeira, maravilhoso, Isabel, Andréia, perfeito. Vários terapeutas aí já praticamente trabalhando com as práticas. Isso é muito importante no SUS, e vocês que atuam no SUS, né, podem dar também o seu relato depois de como que funciona. Chantala, Andresa. Eu também trabalho com Chantala, que coisa linda. Maravilhoso, a Chantala dentro da Ayurveda, que é uma das práticas mais que eu trabalho. Ela faz toda a diferença, né, na vida dos bebezinhos. PUC Minas Gerais, maravilhoso, Verônica. Nossa, quantas ligas de medicina integrativa e espiritualidade, muito bom saber disso. Na época que eu fiz a graduação, que foi 2010, 2014, a gente não tinha ainda isso muito, digamos assim, fundamentado na faculdade. Parava, Piauí, no estado do Amazonas. Muito bem, curiosidade. Hoje vamos tirar aí as curiosidades, as dúvidas, então vocês podem deixar no final, que a gente vai conversar e debater. Mais alguém quer deixar contribuição, de onde que é, de onde está ouvindo a palestra? Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
Minha cidade natal é Tapejara, aqui do ladinho, uma cidade menor, aqui em Minas. Maravilhoso. Mais um Ligas de Medicina Integrativa. Muito bem, gente. Muito bom. Nós precisamos, né, dessa conexão, dessa mudança aí para o nosso, até para o nosso Sistema Único de Saúde conseguir dar conta de atender todas as pessoas, manter o seu, né, princípio de integralidade, equidade, e as práticas integrativas, elas vêm aí com todo esse cuidado e com esse objetivo. Paciente, e meu TCC foi sobre práticas integrativas. Maravilhoso. Teu TCC foi mais direcionado em uma maneira geral ou uma prática integrativa específica? De maneira geral. Já. As que a gente tem hoje nas unidades básicas, a maioria é o reiki, né, a auriculoterapia, que são práticas extremamente fáceis de aplicar, né, que tem uma formação mais tranquila de fazer e são muito benéficas, trazem muitos benefícios. Então, a maioria que a gente vê aí nas unidades, na estratégia de saúde da família, é a auriculoterapia, fitoterapia também, a gente vai falar sobre isso na sequência. Ainda tem gente entrando, vou esperar mais um minutinho, se alguém quiser contribuir de onde é que vê, de onde é que está falando, se já teve algum contato, se não teve, se tem curiosidade, para a gente se integrar e conhecer de onde somos. Boa noite, Rosilda. Joinville, Santa Catarina. Muito bem. Especialização em PIX. Maravilhoso. Já teve alguma que você se interessou, que você sentiu de aprofundar? As especializações, pelo que eu tenho visto, elas abrangem né, a maioria das PICs reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? Mas é interessante. Homeopatia, fito e aroma. Perfeito. Ai, que bacana, nossa unidade, arte, terapia e Ayurveda. Ai, que maravilhoso. O Ayurveda pode ajudar tanto, tanto. Estamos bem no princípio. Devagar, né, Roger? A gente vai ver depois, assim, que as PICs, elas são muito benéficas e dependem muito da pessoa que está recebendo o cuidado e também da integração que ela tem que fazer dentro dela. Santa Maria, Rio Grande do Sul, ainda não teve contato. Então, a gente vai... Eu espero que vocês finalizem essa oficina com vontade de aprender mais, com vontade de procurar alguma prática que vocês sintam, né, tanto de receber quanto de atuar e de estudar, tá? Vou começar falando um pouquinho da história das PICs no Brasil, como vocês já estão aí nas ligas, o pessoal já deve ter entrado em contato com a Política Nacional das PICs, e eu também vou fazer 2 exercícios aí, e a gente vai se comunicar pelo chat, vou pedir aí o apoio de vocês, e vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, como que eu cheguei nesse momento da minha prática profissional, e vamos refletir juntos no final, tudo bem? Então,
20h10, eu vou começar a fazer a apresentação, pessoal. E aí, daqui a pouco eu vou ficar aqui apresentando os slides, e daqui a pouco eu volto para a gente ter um bate-papo aqui, tá bom? Então, na liga que eu estou fazendo, estou representando hoje a LAMFA, da Univangélica. Então, a nossa oficina, práticas integrativas e complementares, expandindo os horizontes no cuidado em saúde. Para a gente começar, né, como vocês estão aí alguns dias de congresso, já são 8h da noite, eu vou pedir para vocês terem um momento agora de respiração e consciência. Vocês podem fechar os olhos, ou se quiserem acompanhar aí no GIF, eu coloco para te respirar profundamente, ficar bem relaxado e poder aproveitar a experiência e já sentir os potenciais da respiração, toda a concentração, foco que ela nos traz. Então, vamos inalar, exalar, inalar, exalar, prestando atenção na tua respiração, exalando, inspirando, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai, sem julgamentos. Os pensamentos começam a muitas vezes se debater na nossa mente, mas a gente pede licença, e agora nós vamos nos concentrar no aqui e no agora. Quando a gente faz uma prática de meditação, ou pelo menos parar uns minutos para respirar, a gente se dá conta da quantia de coisas que tem na nossa mente, nos nossos pensamentos, e eles refletem a nossa realidade. Inspirando, exalando, inspirando, exalando. Agora, voltando para o aqui e o agora, que a gente já moldou, já organizou nossa respiração, já ficou um pouco mais relaxado. Então, vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória aí, né? Eu me formei em 2014 pela Universidade de Passo Fundo e, na sequência, eu comecei a fazer um programa de residência em atenção ao câncer, um programa de residência multidisciplinar, né? Nós éramos farmacêuticos, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, trabalhando com os pacientes oncológicos dentro de um hospital terciário, né, de alta complexidade, aqui em Passo Fundo, São Vicente de Paulo, e também na atenção básica. Nós passávamos em torno de 30, 40 horas dentro do hospital, mais 12 horas de atenção básica, mais 12 horas aula. Então, essa
residência, tinha a nossa carga horária maior era dentro do hospital, mas em contrapartida prestávamos serviços também na atenção básica no SUS, nas unidades básicas de saúde, tanto trabalhando com prevenção ao câncer, quanto outras atividades pertinentes, grupos de tabagismo, saúde na escola, visitas domiciliares. Então, esse foi um período muito rico, e ali eu comecei a fazer a minha formação de especialista, e na sequência já fui contratada, efetivada dentro da instituição hospitalar que eu fiz a residência. Então, eu trabalhava com quimioterapia, basicamente, produção, né, análise da prescrição de quimioterapia, farmácia clínica, todo um contexto dentro da oncologia. Nós tínhamos também residentes, né, assim como eu tinha sido, então trabalhei como preceptora dos residentes, me auxiliando, orientando na formação delas. E isso foi em 2017, que eu comecei a perceber, né, a quantidade de pessoas doentes, com doenças graves, doenças muito sérias e com cursos não muito favoráveis. Como assim, né? Nós tínhamos lá muitas mulheres jovens apresentando câncer de mama, cânceres às vezes já sendo diagnosticados em estados avançados, metastáticos, pessoas jovens também com linfoma, leucemias. Quando eu digo pessoas jovens, é menos de 30 anos ou 30 e poucos anos, e aquilo começou a me chamar muito a atenção, porque quando a gente entra, pelo menos quando eu entrei na residência, eu imaginava que o câncer era uma doença de pessoas um pouco mais velhas, claro que havia oncopediatria e tudo mais, mas aí começou a me chamar muito a atenção os jovens adultos, né, e as pessoas também ali há 40, 50 anos, que são pessoas jovens, né, com doenças tão graves e com um curso muito rápido, muitas vezes, e não tão favorável. E então eu comecei a perceber que, né, dentro de mim havia um desejo de estudar mais profundamente a origem de tudo isso, porque não, na minha cabeça, assim, no meu sentir, não era possível que tanta gente tá ficando doente dessa forma. Então, eu comecei aí os meus estudos com o Reiki, isso ainda em 2016, 2017 eu fiz o nível 2, né, que nos forma para atuar efetivamente como terapeutas reikianos, e em 2018 eu comecei a minha formação em terapeuta Ayurveda, fiz lá em Caxias. E aí, a cada módulo do curso, eu ia sentindo muito mais afinidade com a Ayurveda, a afinidade muito mais em trabalhar com prevenção de saúde, prevenção, né, de doenças e expandir esse conhecimento para a gente criar uma nova realidade, tanto interna quanto social. Porque o que eu via também lá no hospital eram pessoas precisando de tratamentos extremamente caros, né? Porque a oncologia hoje, ao passo que ela está avançando, que ela está trazendo benefícios para os pacientes oncológicos, esses tratamentos também estão ficando cada vez mais tecnológicos e mais caros. Sendo que é um hospital que atendia 60%, 70% SUS. Então, as pessoas se viam muitas vezes num dilema, né, os médicos também, a equipe também, que a pessoa precisava de um tratamento caríssimo e a pessoa era paciente SUS, então ela tinha que fazer um processo judicial para conseguir determinado tratamento, muitas vezes demorava, muitas vezes o juiz
não, até os próprios advogados do paciente não faziam o pedido da maneira correta, o juiz negava ou fazia muitos questionamentos, deixando o tratamento cada vez mais demorado, a pessoa cada vez mais debilitada. Então, isso tudo foi se acumulando dentro da minha visão e eu comecei a me conectar cada vez mais com as práticas integrativas dentro desse universo que eu estava trabalhando dentro de um hospital. Ano passado também eu entrei como membro, né, do Conselho Municipal da Saúde aqui de Passo Fundo, então eu trabalho lá também como representando o Conselho Regional de Farmácia e também sou membro da Comissão da Saúde Mental aqui do município, né, que é um dos nossos, pelo menos aqui em Passo Fundo, é um dos nossos problemas, assim, que a saúde mental, ela tem muito a que melhorar, e essa comissão tem esse objetivo. E, mais recentemente, então, aí, no advento da pandemia, eu faço parte da rede colaborativa PIX, que é uma estratégia, né, um projeto da LEPIX, da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e da URGS, em parceria com o Revira Saúde. Então, eu trabalho lá também de forma voluntária, oferecendo as terapias que eu trabalho para os profissionais da saúde, todas as pessoas que estejam trabalhando de forma direta na Covid-19. Hoje, eu, Elisane, trabalho em consultório particular, como terapeuta Ayurveda, reikiana, terapeuta floral, e estou finalizando a minha capacitação em aromaterapia também. E eu finalizei a minha trajetória no hospital em outubro do ano passado, fiz um trabalho rapidamente em farmácia de manipulação, e a partir de março desse ano eu comecei a atuar como terapeuta em período integral. Então, falando da história das práticas integrativas e complementares, como a maioria de vocês já é de ligas, né, de práticas integrativas, vocês já devem ter tido contato com a PNPIC, mas eu resolvi trazer igual para a gente relembrar e depois debater se for necessário. Então, desde junho de 2003, que, né, os representantes das associações nacionais de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica, né, estão aí se reuniram, né, com então, o ministro da Saúde e com as secretarias da Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e com a Anvisa para discutir e implementar as ações para ter essa política nacional de ampliação de acesso, né? Que esse que é o objetivo da política, trazer o acesso à população de maneira segura, de maneira gratuita, com todas as possibilidades dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Isso é de grande importância, porque aqui no Brasil é considerado, né, pessoal, uma referência em práticas integrativas no sistema público de saúde no mundo. Então, nós temos aqui uma riqueza de possibilidades no Brasil inteiro e cada vez mais elas estão sendo integradas nos sistemas e a população também, eu acredito que está se apropriando desse conhecimento, entendendo como elas funcionam e dando mais credibilidade, porque é o que eu percebi, né, como eu venho de um ambiente aí bem cartesiano, e muitas vezes é muito mais fácil, né, a gente utilizar uma medicação alopática que faça um efeito imediato, sem a gente pensar de uma maneira global.
que é como as práticas integrativas, elas nos fazem refletir, né, sobre a nossa própria saúde. Então, essas são as práticas que o Ministério da Saúde oferece, que o Ministério da Saúde reconhece. Eu destaquei em vermelho as que eu trabalho hoje, e acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar algumas, então eu vou explicar rapidamente as que eu trabalho. Uma é o Ayurveda, né, que é a que eu dedico mais meu tempo, e também o que acontece? Quando a gente fala de atendimentos, enfim, eu acabo unindo as outras práticas, porque muitas vezes as pessoas vêm por curiosidade, né? O que é a Ayurveda, o que é isso? Ou porque elas já fizeram de tudo para resolver aquele problema que elas gostariam, e daí elas resolvem partir para as práticas integrativas, como assim, uma salvação, ou alguma coisa nesse sentido. Então, dentro do Ayurveda, eu acabo trazendo também para o atendimento as outras práticas, os florais, a aromaterapia, para fazer essa integração. Né? A homeopatia, o curso de farmácia oferece disciplinas, mas a gente precisa também ser especialista, então eu ainda não trabalho com a homeopatia. Fitoterapia também dentro do Ayurveda, trabalhando com as ervas, super importante. Reiki e a Shantala também é um dos braços aí do Ayurveda, as massagens ayurvédicas. A aromaterapia, né, o estudo dos óleos essenciais para as nossas doenças, tanto físicas quanto emocionais, psicossomáticas, e a terapia dos florais também, super importante para tratamento, tanto emocional quanto físico, né? É importante ressaltar aqui que o yoga e o Ayurveda são práticas que são irmãs, né? Dentro dessas racionalidades, a gente entende que o Ayurveda e a Yoga são ciências irmãs, e o Ayurveda trabalha com o físico e o Yoga trabalha com o mental. Então, se a gente pudesse ter a possibilidade de uni-las também, seria muito, muito válido. E então a gente tem medicina tradicional chinesa, antroposofia, arteterapia, biodança, as danças circulares que fazem muito, são, digamos, uma integração, né, dos conhecimentos, a meditação, super importante, musicoterapia, a naturopatia traz uns conceitos muito parecidos com a Ayurveda, osteopatia, quiropraxia, reflexo, a terapia comunitária, termalismo, crinoterapia, apiterapia, bioenergética, constelações familiares, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, a imposição de mãos também tem conexão com o Reiki, e a ozonioterapia, que hoje está sendo aí muito divulgada também no tratamento para esse momento que nós estamos passando, né, nesse contexto da Covid-19. Então, eu trouxe para vocês algumas experiências aí, muitos de vocês já estão atuando nas unidades básicas de saúde, isso que eu achei incrível. Então, aqui no Rio Grande do Sul, existe o projeto Farmácia Viva, que é uma ação da política intersetorial de plantas medicinais, fitoterápicos da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Teria o objetivo de cultivar hortos medicinais nas unidades básicas de saúde e oferecer essas plantas medicinais como drogas vegetais, como chás, para a população. Então, existe esse projeto, não são todos os municípios gaúchos que estão engajados, alguns estão só com a criação do horto, ainda sem a dispensação das próprias, né, dos próprios chás, das próprias ervas, mas isso já é
um caminho. Um município que é referência aqui no Rio Grande do Sul é Nova Petrópolis, que eles têm o horto de cultivo, eles têm uma infraestrutura de secagem, seleção dessas ervas e de dispensação. Então, lá existe toda esse projeto funcionando de maneira integral. No estado de Goiás, em Goiânia, né, existe o Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, o CREMIC. Eu tive aula com um médico que atua lá, o Dr. Danilo Maciel Carneiro, que é uma referência no nosso país em fitoterapia e herbologia, atuando com o Ayurveda também. E a oferta de práticas integrativas, né, na estratégia de saúde da família, que muitos de vocês já conhecem e estão aí atuando. Isso é muito bom. Depois a gente pode debater ali no chat sobre isso, sobre as experiências que vocês têm. Nesse sentido, o que a população traz de benefício, né? Então, aqui nós vamos partir para a prática, para o momento que a gente vai conversar. E eu vou querer que vocês interajam aí para a gente conversar. Eu trouxe esse conceito de problemas de saúde autolimitados e como as medicinas tradicionais podem auxiliar, que a gente pode estar, né, aí trabalhando em benefício das pessoas através de qualquer prática integrativa que esteja sendo reconhecida pelo Ministério da Saúde. Esses problemas de saúde autolimitados são trazidos numa resolução do Conselho Federal de Farmácia de 2013, que seriam enfermidades agudas de baixa gravidade, breve período de latência, que desencadeiam uma reação orgânica, a qual tende a cursar sem dano para o paciente, que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos e produtos de finalidade terapêutica, cuja prescrição dispensação não exige a prescrição médica, e que inclui produtos industrializados, preparações magistrais, alopatias, né, ou dinamizados, plantas, drogas vegetais e com medidas não farmacológicas, que aí incluem, né, as nossas amadas práticas. O que nessa resolução e até dentro no Conselho Federal de Farmácia a gente aceita como problema de saúde autolimitado, tá? Espirro, congestão nasal, dismenorreia e febre. Então, são problemas que podem cursar sem dano, que teoricamente não teriam que ter um breve período de latência, mas que, né, a gente precisa ter o cuidado e a orientação adequada de acordo com as nossas funções e habilidades, né? Nós não vamos deixar uma doença seguir um outro curso porque ela iniciou de forma, né, branda. Então, agora a gente vai começar aí com a nossa prática, tá? Vamos pensar em espirros e congestão nasal. O que a gente conhece aí das medicinas tradicionais que a gente pode utilizar para manter aí a saúde das pessoas e trazer para elas também esse autocuidado. Quero conversar, porque os espirros e a congestão nasal, muitas vezes, eles são doentes, é uma condição que aparece, né, sazonalmente, ou devido a outras questões, né, pode ser o frio, pode ser aí a primavera, ou uma rinite crônica, clima seco, clima frio, enfim, várias possibilidades. Então, eu vou retornar aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, eu quero debater com vocês aí, pessoal das PICs,
O que vocês conheceriam? Não precisa necessariamente estar trabalhando com as PICs, ou enfim, né? O que vocês conhecem de tratamentos naturais? Aquela receita da avó? O que vocês têm aí de conhecimento que a gente poderia ajudar alguém que apareceu lá na nossa unidade básica, lá da nossa família, com os conhecimentos das PICs? Quero saber de vocês. Quero que vocês digitem aí no chat e vamos conversando sobre isso. Ou se vocês não, né, conhecem alguma coisa, como que a gente poderia direcionar essas pessoas e ajudá-las aí a ter, respirar, dormir bem? A gente fez uma prática aí antes de respiração, quanto é importante a gente ter as nossas vias aéreas limpas, funcionantes. Quero saber de vocês. O que vocês conhecem? Isso. Se alguém quiser, pode falar pelo micro. Lavagem nasal, compressa de água quente na face. O que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode auxiliar o nosso paciente a ter o seu autocuidado? Dizer para ele cuidar. Inalação com folhas de eucalipto, perfeito. Aromaterapia. Isso. Gengibre, Daniela, gengibre, como? Que forma que a gente poderia usar esse gengibre? Chá, comida, temperos, como que a gente poderia usar? Óleo essencial, como que a gente pode trabalhar para evitar essa condição tão desconfortável? Gargarejos com folha de tanja, ótimo. Perfeito, Rosilda, porque a gente está trabalhando com toda a parte da cabeça, que a gente não exclui, né? Não pensa só em seios nasais, só no nariz, a gente trabalha todo o contexto. O melaleuca em infusão, perfeito. Xaropes de alho, bochechos também com água, sal e limão, perfeito. Que mais que vocês conhecem? Tem alguma receita aí que seja caseira, que seja da família de vocês? Ou vocês estudaram? Como é que é isso? Como é que vocês sabem de onde que saiu isso? Porque a gente tem muita essa questão, né? As PICs, elas trazem também essa reconexão com esses saberes das nossas famílias, né? Aquilo que as nossas avós conheciam, todo o conhecimento delas de plantas medicinais, esse recurso que a gente precisa manter, conservar, resgatar, né? Porque às vezes a gente esquece disso. Chá de alho também. E assim, quero fazer uma pergunta para vocês agora. A sua mãe é aí toda a nossa ancestralidade. Toda a nossa ancestralidade, né, detentora aí do nosso vinagre de maçã. Bah, show de bola também. Ajuda muito. E a gente tem essas conexões através das pessoas mais idosas, né, dos nossos ancestrais. A gente aprende muito com elas. Chá de agrião com leite quente, minha mãe me diz que ajuda. Eu quero perguntar também uma coisa para vocês, já que vocês vão trabalhar com Pix, já estão trabalhando. Essas receitas, tá? Elas servem para todo mundo?
como que para qualquer pessoa. O que vocês acham? E como que é isso? Vida? Não, acho que não. Né? Será que serve para todo mundo? Acho que sim, desde que tolere. Ok, tudo que é tipo de terapia depende do indivíduo e de suas características, com certeza. Com certeza. Exato, doenças de base, né? Que a nossa população tem muitas pessoas têm as doenças de base, né? Hipertensão, diabetes, remédios também, com certeza. Pode interagir, muito certo. Né? É aquela velha história do natural que não faz mal, não é bem assim. Dentro, a gente precisa sempre fazer uma anamnese, né? Muito profunda e observar os pontos principais, saber se a pessoa tem uma alergia, por exemplo, perguntar para ela como que é a rotina dela, como que é o sono, como que é o intestino, como que é a digestão dessa pessoa, como que a gente vai entender as emoções dela, como que são as formas de pensamento, como que é os movimentos mentais, se ela tem alguma ansiedade, se ela tem algum tipo de outro qualquer distúrbio, né? As próprias doenças de base que a gente estava falando. A gente precisa ter uma convicção de que realmente nada é para todo mundo. Não existe panaceia. Existem medicamentos, óleos fitoterápicos que podem ser usados pela maioria das pessoas e a maioria não. Às vezes sim, às vezes não. E aí a gente precisa ter essa responsabilidade, porque são passíveis de reações adversas. Vou dar um exemplo. Eu conversei com uma colega minha lá de Caxias, que uma cliente procurou ela, uma paciente, com muitas aftas na boca. Muitas. Assim, ela não conseguia falar, ela não conseguia comer, ela não conseguia fazer nada. E isso desencadeou após ela tomar um suplemento de espirulina, aparentemente inofensivo, né? Que foi indicada também por um terapeuta. Ai, mas isso, como é que eu vou saber isso? Meu Deus, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos aí infinidades de possibilidades de interação. Só que talvez aquele suplemento, naquele momento, na maneira aguda que ela estava de doença, de desequilíbrio, não era o indicado. Então, o corpo dela tratou de dar um jeito de dizer, nada mais vai entrar dentro de mim até eu me recuperar, seja lá do que for, seja dessa espirulina que não estava ok, ou seja de outro desequilíbrio que está se apresentando. Então, aí a gente já tinha outro problema. A gente tinha o problema que ela foi consultar, que permaneceu, que era uma digestão, intestino meio parado, e ainda assim a gente tinha que lidar com o desequilíbrio que era as aftas. A gente precisa manter a pessoa hidratada, nutrida. Como que a gente vai fazer isso com uma pessoa com a boca coberta de feridas e sentindo dor? Né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente deixar ela sentindo dor? Ou a gente vai... Aí que tá. O que a gente vai fazer? Quero perguntar isso também para vocês agora. Esse é um exemplo, tá? Vamos deixar ela com dor? Vamos continuar na linha dos produtos mais naturais, dos chás? Ou vamos usar alguma outra coisinha mais
aguda para ajudar essa pessoa, ou simplesmente esperar o ciclo passar? O que vocês me diriam? O que a gente poderia fazer? O que a gente faria com essa mulher que está com a boca cheia de aftas? Aliviar os sintomas agudos e depois voltar para outros métodos. Isso mesmo, Roger. Muito bem. A gente vai usar o quê? Uma alopatia. A gente vai usar alguma coisa imediata. Porque a gente tem que ter bom senso, né? Quando a gente vai tratar, né? Porque a gente está trabalhando com práticas integrativas, que a gente não vai mais usar a alopatia. E nem dizer para as pessoas, para de tomar isso aí, que isso aí é porcaria. Vamos tomar... Não. A gente vai integrar. Mas tem pessoas que recusam. Tem isso também, mas aí depois a gente vai falar sobre isso. Sobre essa possibilidade aí. Tem pessoas que recusam, e aí a gente precisa também conversar com elas sobre a questão de que nem sempre a prática, né, a fitoterapia, enfim, vamos usar a fitoterapia, que é uma coisa mais utilizada, as plantas, né? Aquele floral, aquele óleo essencial, talvez não funcione na hora. E aí ela vai continuar com dor, mas aí que tá toda a questão de autorresponsabilidade que a gente vai discutir depois, né? Mesma coisa, um exemplo de um dos meus professores lá no curso de Ayurveda, tá? Ele estava fazendo um estágio lá na Índia com um médico, Vaidya, hospital ayurvédico, só tratamento ayurvédico, só coisas naturais, tudo que vem da terra, beleza. Só que aí chega uma pessoa, uma mulher, acompanhada do marido, com uma dor de cabeça, com enxaqueca em crise aguda. A mulher ela não respondia. Era o marido que falava com ela, porque ela não conseguia falar, de tanta dor na cabeça. E aí o Vaidya olhou para ela, olhou para o marido, que estava ali traduzindo o que ela queria dizer, e aí ele prescreveu um alopático. E aí o meu professor pegou e, né, eles finalizaram o atendimento e puxou o professor, né, Vaidya para o lado e disse, escuta, tu prescreveu uma alopatia? É isso mesmo que eu entendi? Medicamento convencional? Aqui no hospital ayurvédico? Não entendi. Então ele deixou claro, né? Primeiro eu preciso que a pessoa esteja na minha frente em condições de responder aquilo que eu vou perguntar para ela. Eu não vou simplesmente dar um tratamento para ela numa situação aguda. Ela não vai responder, nós não vamos entender nada do que vai acontecer, se vai ser o próprio corpo que vai dar uma resposta, se vai ser o tratamento, a gente não sabe. E a gente precisa ver o indivíduo de uma maneira integral, pessoal. A gente sempre vai olhar para aquela pessoa de maneira que a gente entenda. Ela poderia até desacreditar. Exatamente, foi por isso que o meu professor puxou pro lado e disse, como assim? Você vai, né? Aí prescreveu um analgésico, porque a gente precisa entender essa pessoa como um universo, entender as características mentais, as características emocionais, espirituais, o ambiente, o contexto que ela vive e o que ela pensa da saúde dela. Isso também é importante. Até para a gente, enquanto profissional, não se frustrar, porque isso pode acontecer também, né? Às vezes a gente está ali todo empolgado com todos os nossos conhecimentos, dá tudo de nós no atendimento e a pessoa, a parte dela, ela não faz. Ou então ela diz, para mim não funcionou. E pode não funcionar. Pode não funcionar, com certeza. Às vezes, aquilo que a gente vai imaginar que vai dar certo, não vai dar. Muitas vezes é pela abertura da pessoa, que ela não tem, que ela foi lá receber a prática, receber um reiki, né, as terapias mais energéticas, imposição de mãos,
só por curiosidade, vamos ver como é que é, se vai acontecer alguma coisa aqui, se vai ter algum espírito, alguma coisa assim. E aí ela não se entrega para a terapia. Pode acontecer isso também. Ela não trata aquilo com uma seriedade, ela foi porque falaram para ela, ou sei lá, qualquer coisa nesse gênero, nesse movimento. E aí, às vezes, fica um pouco difícil de nós, enquanto profissionais, fazermos esse trabalho, né? De fazer a pessoa entender que é um processo integral, aberto, e que ela também tem uma responsabilidade bem grande no tratamento. Que, muitas vezes, com a alopatia, às vezes, isso fica um pouco distorcido, né? Às vezes a pessoa pensa que é só o remédio que vai fazer, que vai funcionar, vai entrar no meu ser, vai lá, né? Como que ele sabe, né? Que às vezes tem os memes na internet. Como que ele sabe que eu tô sentindo dor nas costas? Então vai lá, faz o efeito e deu. A minha vida, minha postura não preciso melhorar, né? A minha rotina de sono não precisa melhorar. Então existe ainda essa contrapartida que a gente precisa ter enquanto profissional na área das PICs, da gente poder ver o paciente de maneira integral e fazer ele entender que ele também tem responsabilidade aí, né? Então eu vou voltar aqui com a nossa apresentação para trazer o que a gente, né, poderia ajudar essa pessoa voltando lá no espirro e na congestão nasal. Deixa eu retornar aqui. Rapidinho. Voltou. Então, a aromaterapia que vocês citaram, óleos essenciais de eucalipto, de pinheiro, de alecrim, na forma dos bafos, né, de inalação, ou com o óleo essencial nos inaladores pessoais, ou no difusor pessoal também é uma forma, né? E aqui a gente vai tratar o campo físico da aromaterapia. Nós vamos tratar justamente aquela congestão nasal, aqui a cabeça. Mas a gente sabe que a aromaterapia também trabalha o campo emocional da pessoa. Então aí a gente vai ter mais um motivo para ter cuidado e fazer uma boa anamnese, porque aquilo que parece ser inofensivo, né, um espirro, uma congestão nasal, uma rinite, pode ter origens mais profundas. Então, a questão emocional também, ela pode ser trabalhada, né? Então, o eucalipto, além de excelente antisséptico, né, expectorante, bactericida, ele vai trazer clareza para a mente da pessoa, ela vai funcionar como um revigorante e vai trazer uma segurança para uma fase de mudança e experimental novo. Então, às vezes, a gente vai estar tratando a pessoa por duas vias, tanto o campo físico quanto o campo emocional dessa pessoa. Por isso que a gente precisa ter cuidado e fazer uma boa anamnese. Dentro do Ayurveda, tá? Esses são exemplos, tá, pessoal? Para a gente elucidar o nosso trabalho e a nossa oficina. Chás anti-inflamatórios. Então, eu trouxe o chá anti-inflamatório justamente porque teve aí uma polêmica, não sei se vocês viram ou devem ter visto. A Cláudia Raia conversando com a Adriane Galisteu numa live sobre uma consulta que a Cláudia Raia fez com uma médica ayurvédica, e ela prescreveu um chá muito bom, anti-inflamatório, e aí a Cláudia Raia passou a receita nessa live, nesse vídeo e tal, e ele viralizou, todo mundo sabia que era o chá da Cláudia Raia. Aí veio depois toda a problemática de uma pessoa pública, assim, como elas, estarem debatendo. Por um lado, foi ótimo para ter uma visibilidade, né, das práticas,
Mas, por outro lado, a gente precisa entender que, como eu falei antes, né, não é uma panaceia. Então, por exemplo, para uma pessoa com desequilíbrios, talvez aquele chá não seja interessante naquele momento. Mas, se for uma pessoa que foi um chá prescrito para COVID-19, se é uma condição inflamatória, aquele chá é muito, muito, muito bom, muito benéfico e traz resultados, sim. Mas às vezes a pessoa pode ter como que eu posso dizer assim, uma interpretação errônea daquilo. E aí ela vai usar, ou então usar o resto da vida dela como se fosse um milagre. Né? A gente sabe que a gente não deve usar chás por muito tempo. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Então, chás anti-inflamatórios, a lota, que é a lavagem nasal que vocês citaram aí também. A diferença é que a lota lá, né, dentro do Ayurveda, a gente chama de Jalaneti, que é feita com uma, digamos, parece uma chaleirinha, assim, de porcelana, e é realizada de manhã. Raspar a língua, porque a nossa língua é cheia de toxinas, então o nosso corpo, durante a noite, enquanto a gente dorme, faz toda a nossa limpeza, toda a faxina, e uma parte dessas toxinas que não foram digeridas vai para a língua. Se a gente não raspar a língua em jejum, né, a gente acaba tendo uma retroalimentação de toxina, e isso agrava principalmente os problemas de saúde aqui do sistema respiratório. E mudanças alimentares sugeridas pelo Ayurveda também, que são basicamente a retirada de alimentos inflamatórios do corpo, da alimentação, alimentos que provocam muco, que dentro do Ayurveda a gente tem aí os laticínios, os derivados de trigo, os alimentos gelados, pesados, muito doces, muito untuosos, muito oleosos. E também aqui a gente vai falar de campo físico, né? Num primeiro momento, digamos assim, num momento agudo, nós vamos falar de campo físico. No decorrer da terapia ayurvédica, a gente vai tratar também das questões mentais dessa pessoa, das questões emocionais também que ela pode vir a apresentar. E aqui a gente pode tratar também com floral terapia, com o sistema de Bach, Saint-Germain e Minas. Mas aqui nós vamos estar falando de campo emocional, de campo energético, e aí que está um dos nossos desafios também. Trabalhar com essa pessoa e fazê-la entender que ela não é só o corpo físico. E ela tem um campo emocional energético. Então, quando a gente fala de saúde integral, quando a gente pensa nisso, né, a gente teve esse exemplo aí do espirro e da congestão nasal. Parece uma coisa tranquila de tratar, né? Vamos fazer lá um chazinho, um bafo e deu. Mas a gente precisa, para que essa melhoria dessa condição seja duradoura, que é isso que a gente quer, né? Seja uma coisa duradoura, a gente precisa que o nosso paciente tenha a mudança de hábitos e a noção da autorresponsabilidade. Mudança de hábitos, gente, coisa mais difícil que eu tenho visto na minha prática, tanto para mim, porque primeiro eu fui buscar o Ayurveda e as práticas para o meu equilíbrio, para as minhas questões, e é um autoestudo eterno, né? Então, se vocês pretendem trabalhar com as práticas, sempre tentem aplicar elas antes em vocês, para vocês entenderem como é que elas funcionam, para vocês poderem depois direcionarem melhor os seus pacientes, tá? Então, assim, a mudança de hábito, ela é
uma coisa, é um universo paralelo. Porque quando a gente tem uma atitude que é ruim na nossa vida, que é ruim no sentido de que ela traz malefícios, e muitas vezes a gente está tão numa zona de conforto que a gente não consegue ver aquilo. E aí nós, terapeutas, estamos vendo de fora aquilo que a pessoa já está dentro dela, que faz parte da vida dela. Às vezes a pessoa vem toda animada, não, vamos mudar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso melhorar, preciso me equilibrar. Show de bola. E daí a gente vai lá e a primeira coisa que a gente faz é mudar alguns hábitos dessa pessoa, né? Coisas simples, tipo dormir mais cedo, acordar mais cedo, coisas assim. E aí a pessoa não quer fazer. Vamos fazer uma analogia que eu ouvi um dos meus professores, né, o Matheus Macedo, Vaidia também, fazer. A pessoa tem uma torneira lá na casa dela que pinga água. E pinga o tempo inteiro. E faz uma poça d'água no chão, molha o chão. E aí ela resolveu que ela não quer saber mais daquilo. Ela não quer mais ter poça d'água no chão. E aí ela vem conversar com você. Olha, me ajuda a resolver esse problema. Não quero mais essa poça d'água. E aí você vai dizer, então a gente precisa organizar e consertar a torneira. Mas como assim? O que a gente precisa fazer para consertar a torneira? A gente vai ter que mudar a rotina de quem usa essa torneira, a gente vai ter que melhorar aí o encanamento, a gente vai ter que fazer uma limpeza no encanamento, e isso vai demandar tempo, vai demandar investimento, vai demandar várias coisas aí que você precisa fazer. E daí a pessoa muitas vezes prefere secar o chão todo o dia inteiro, do que se esforçar para melhorar e consertar a torneira. Por quê? Porque aquela torneira, digamos assim, a torneira é o hábito, né? Eu fiz isso a vida inteira, essa torneira pingou a vida toda, mas esse barulhinho de água que cai aqui me lembra a minha infância, me lembra a minha vida, lá em determinado momento, e é tão mais fácil só pegar o pano, secar e vida que segue, né? Então a gente tenho visto isso muito na minha prática. Às vezes as pessoas elas se agarram naquilo, né? Mas elas querem melhorar. E aí é que a gente fica, quando a gente se dá por conta que a autorresponsabilidade é nossa. A nossa saúde é a nossa responsabilidade. Tudo que acontece comigo, fui eu que procurei. Fui eu que, né? Sou eu que sou a pessoa, o protagonista dessa situação. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Por exemplo, hoje a gente deveria pensar, se a gente acorda com uma dor de cabeça, por exemplo, o que a nossa principal, muitas vezes a principal pensamento é o que eu vou tomar para essa dor de cabeça? Quando na verdade a gente precisa refletir e pensar o que eu fiz para ter dor de cabeça? O que é que eu estou fazendo com a minha alimentação, com a minha saúde mental, emocional, que eu estou com dor de cabeça? Eu estou estressada? Eu comi muito doce? Eu fiquei muito tempo na frente do computador? Eu estou usando muito celular? Se eu estou usando o celular, é uma coisa boa que eu preciso fazer? Ou eu fico lá
só deslizando o feed do Instagram. Então, é tudo com a gente, é a nossa responsabilidade. Mas, às vezes, é mais fácil a gente transferir ela para outra pessoa. E isso também é um cuidado que nós, enquanto terapeutas, atuantes de práticas integrativas, precisamos ter consciência, né? Que às vezes o nosso cliente, o nosso paciente, ele vai estar no momento de fragilidade. Então, ele pode se agarrar a nós com toda a sua, com tudo aquilo que ele acreditar na vida, ele vai depositar em você. Porque você ofereceu a cura, você ofereceu, né? E muitas vezes depende muito da pessoa mudar os seus hábitos de vida e refletir sobre aquilo que ela precisa mudar, tá? Agora vamos para mais um exercício prático para a gente. Esse aqui é um pouquinho mais profundo, tá? Esse exercício eu tirei, na verdade, é um estudo de caso de um livro chamado A Medicina Ayurvédica para a Mulher, do Atreia, em 2010, que foi publicado, tá? E aí eu quero também a colaboração de vocês, tá? Então, a nossa paciente é uma mulher de 44 anos, divorciada, com 3 filhos, cargo de nível universitário. Ela apresentava miomas uterinos e vários cistos nas trompas. Ela apareceu também lá para o médico com problemas digestivos, a função do fígado enfraquecida, alterações significativas do sistema endócrino. Essa paciente tinha muita dor pélvica, dificuldades para ter relações sexuais em função da dor, e o padrão de sono não era bom, era irregular, e ela se sentia exausta. Naquele período em que ela consultou, a paciente estava tensa, submetida a uma forte pressão, né, na vida pessoal, porque ela precisava cuidar da mãe idosa em casa, tá? Então, o que a gente observa nessa paciente, né? O que pode ter desencadeado ou piorado essa doença? Como que a gente vai poder ajudar ela? Então, a gente vê uma mulher já aí, talvez na pré-menopausa, ou não, com miomas e cistos nas trompas, então, aí um desequilíbrio que teve, né, tem a questão de crescimento de tecidos, junto com problemas digestivos, a questão emocional também abalada, função do fígado, né? Como que a gente vai poder ajudar essa pessoa e o que vocês observam nela, pessoal? Vamos debater aqui. Essa é uma questão muito importante, principalmente nessa época de pandemia. Nós transferimos muita responsabilidade, isso serve para nós como profissionais de saúde também. Muito mais fácil, né, deixar aí para o colega resolver, ou para a pessoa resolver. Então, a gente precisa ter um equilíbrio aí, né? Então, como que a gente poderia ajudar essa mulher? O que nós podemos perceber aí no problema de saúde dela? A gente consegue perceber correlação entre uma coisa e outra? O que vocês acham? Saber como está a alimentação? Show. Que mais? Mais que a gente precisa observar? A hidratação dela, com certeza. O sono a gente já sabe que está irregular. Ela está sobrecarregada. Uma pessoa já trabalha numa universidade, já tem aí, né? Nós sabemos que é um ambiente bem carregado. Mais uma pessoa idosa para dar conta. Relacionamento com o marido, ex-marido, atual companheiro, tudo isso também pode ser trabalhoso para uma pessoa
lidar. Que mais, gente? Se ela é a única cuidadora, exatamente. Se ela só ela que cuida da pessoa, que horas que ela vai cuidar de si, né? Essa é uma observação muito importante que a gente precisa também ter enquanto cuidadores de pessoas, né? A gente também precisa estar bem para cuidar do outro. E isso é outra coisa que vocês também, se vocês pretendem atuar com as PICs, esse também é um diferencial que nós temos, porque se eu não estou bem, eu não tenho como fazer uma análise sutil da pessoa. Quando a gente fala de práticas integrativas, a gente às vezes precisa olhar para aquilo que não está escancarado, aquilo que não está sendo esfregado na nossa cara. E se eu não estou bem em conexão comigo, como é que eu vou enxergar isso na outra pessoa? Saber como é a relação dela com a mãe, importantíssimo, e saber as expectativas em relação a o que ela busca. Então, eu já vou adiantar para vocês. Ela já tinha histórico, né, de acompanhamento com o médico, e o médico dela sugeriu ela fazer uma esterectomia radical imediatamente. E então ela pediu para o médico se ela poderia procurar outro tratamento com bases mais naturais. Com o consentimento do médico, ela procurou o médico indiano, procurou o Ayurveda. Para a gente exemplificar aqui, tá? Então, o que mais que a gente poderia fazer por essa mulher? O que mais que a gente poderia observar aí que ela poderia... O que a gente poderia... O que vocês tratariam ela? Se vocês têm alguma expectativa ou algum conhecimento. Sangramento, importante. O que a gente faria primeiro? Será? A gente observaria as questões emocionais, a gente observaria questões digestivas. O que vocês acham? Um floral emergencial para reduzir a ansiedade. Boa! Porque aí ela já está sobrecarregada emocionalmente, né? E a gente poderia trazer ela para um estado de equilíbrio, para ela conseguir fazer esse tratamento. Porque às vezes a pessoa está tão aguda, né? Está tão imersa no desequilíbrio que ela não consegue nem colaborar com o tratamento. Então vamos ver o que esse médico, o que esse Vaidya fez para tratá-la, tá? Aqui. Então, primeira coisa que o médico ayurvédico fez foi desintoxicar o fígado e o sangue, né? Porque dentro do Ayurveda a gente entende que o sangue menstrual e toda, né, a nutrição do sistema ginecológico, sistema reprodutor, começa no fígado. Então, uma desintoxicação no fígado, porque ela também apresentava sintomas do fígado enfraquecido, tá? O médico utilizou também a cura prânica, que é um sistema de cura que utiliza a energia vital da pessoa. Ele aplicou na região da pelve, né? Bem na região uterina,
e ali dos ovários, e usou fórmulas de plantas medicinais específicas, gente, que foram elas: o shatavari, que é uma erva, esse nome é um nome em sânscrito, mas traduzindo para o nosso português, que fica mais fácil, é o aspargo. Haritaki, essa sim é uma erva indiana, que não tem a sinonímia em português. A trífala, que também é um medicamento indiano, e o gengibre. Então, ele procurou equilibrar ela primeiro através dessa fórmula e de uma fórmula específica para o fígado. Depois, né, do tempo de tratamento com essas ervas, ele utilizou apenas o shatavari, o alcaçuz e a trífala por mais um ano, tá? Então, o resultado: 9 meses depois do início desse tratamento, a paciente já se sentia melhor, já se sentia sem dor, e 3 anos após o tratamento, que foi quando ele escreveu o livro, ela ainda permanecia saudável. Então, o que a gente precisa, o que eu quero falar para vocês com esse exemplo, né? Às vezes, a gente pode tentar uma outra possibilidade. A gente pode tentar fazer diferente com a pessoa. Não que esterectomia radical seja uma coisa ruim, não é isso. Pode ser que mais para frente ela precise realizar, né? Mas naquele momento, as plantas medicinais, a própria condição de conexão dessa mulher é que trouxe esse tratamento, né? Muitas vezes a gente precisa se conectar com nós mesmos para a gente entender aquilo que o nosso corpo precisa. Esse corpo, ele foi nos dado de presente, então a gente precisa se conectar com ele para entender as reais necessidades dele. Ela escolheu o caminho mais difícil, porque era só ela ter feito uma esterectomia, uma cirurgia, pronto, resolveu o problema. Mas ela buscou muito mais, né? Buscou mais tempo de tratamento. Aqui a gente caberia também até uma terapia emocional, uma terapia de ressignificação do feminino, né? Que emoções que ficaram resultantes aí às vezes desse divórcio, a relação dela com a mãe, toda essa parte emocional que também faz parte do nosso rol aí de possibilidades terapêuticas. A metafísica da saúde está aí para trazer isso para a gente, trazer esse conhecimento. E aqui eu quero trazer para vocês exatamente isso, esse eixo do corpo filosófico, psiconeuroendócrino, metabólico, imuno, onde tudo está interligado, né? Muitas vezes o emocional faz influência com o nosso sistema neurológico, que vai ter influência no nosso sistema endócrino, bagunçando os nossos hormônios, que vai ter influência no nosso digestivo, no nosso metabolismo. Muitas vezes nós vamos ter aí uma queda da nossa imunidade e voltamos lá para o eixo psicológico. E muitas vezes a gente acaba olhando só uma parte. A gente só olha a má digestão. A gente só olha o sintoma neurológico. E aí, quando a gente tem um olhar integral, a gente vai ver que pode ser que a gente consiga oferecer para o nosso paciente um tratamento mais completo, né? Deixando de lado, muitas vezes, de olhar só uma coisa e olhar essa pessoa como um todo. Então, já finalizando, qual que é a nossa missão, né, enquanto profissionais das PICs? Além de cuidar do nosso paciente com as práticas, é tentar expandir a consciência do nosso
do nosso cliente, do nosso paciente. Deixa eu passar os slides, né, que eu me perdi aqui. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai, para a gente não se perder no caminho? Como que a gente vai trazer a consciência do nosso paciente para consciência, para a autoconsciência e o autoconhecimento? Porque é aquilo que a gente conversou no início, às vezes a pessoa quer alguma coisa rápida, né? Uma coisa que seja milagrosa e não quer trazer para a autorresponsabilidade. E aí nós acabamos ficando, muitas vezes, como só os protagonistas do tratamento, quando é uma pessoa que precisa se empoderar disso. Como que a gente vai fazer? Através da escuta ativa e dessa integração de tudo que a gente conversou hoje, né? A saúde, ela não é uma parte separada. Nós temos que nos conectar com a natureza, né? Com esse ambiente que está ao nosso redor. Nós não somos seres isolados, né? O ser humano não é um ser isolado e a gente precisa ter essa conexão e integrando e ajudando essa pessoa a ter autonomia, né, no cuidado em saúde dela, para ela mesma compreender aquilo que está se passando. E então ela procurar uma prática e perceber se aquilo faz sentido para ela ou não, ou se ela só está reproduzindo aquilo que o terapeuta falou, que é bom, tu faz isso que é ótimo. Mas será? Então a pessoa precisa ter essa autonomia, esse autoconhecimento, porque senão a gente vai ficar só replicando as coisas. Então, tratar, remediar é importante, mas também instigar o autoconhecimento dessa pessoa, instigar que o nosso cliente, que o nosso paciente tenha responsabilidade sobre si próprio, sobre o ambiente que ele vive, porque senão a gente vai acabar sendo sempre aquele que vai resolver todos os problemas, quando na verdade a pessoa precisa, né, ter a sua autonomia. Então, para finalizar, para ter um espaço para perguntas e para a gente debater, eu quero deixar uma mensagem. Que fala do Ayurveda, mas a gente pode trazer, a gente pode pensar nela como um todo, para todas as práticas e na nossa vida. A meta fundamental da Ayurveda não é a saúde, mas a paz, em seu sentido mais amplo. Paz mental e paz em seu íntimo. Esse é o objetivo de toda a humanidade. A saúde se manifestará quando houver paz na alma e na mente. Porém, a saúde não trará necessariamente a paz. Se a paz não estiver presente, se a felicidade não estiver presente, pode a saúde realmente existir? É isso que eu quero, então, aí na sequência, debater rapidinho com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês, né? Aproveitando que estiveram até aqui. E esses são os meus canais de comunicação, né? Lá no meu Instagram eu compartilho muitas dicas sobre o Ayurveda, conhecimentos, sobre o Reiki, os florais, a aromaterapia. Esse é o meu e-mail e meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, tá bom? Então, se vocês têm algumas dúvidas, o slide vai ser disponibilizado, posso disponibilizar. Sim, posso entrar em contato com as meninas e mandar para elas mandarem para vocês, pode ser? Ou então vocês podem me pedir por e-mail também, que eu posso mandar. Abila, como que tu acha que fica melhor? Vocês disponibilizam? Ou as pessoas falam
diretamente comigo. Literaturas sobre... Diga. A gente pode disponibilizar, e quem quiser falar com a senhora também pelo e-mail. Uhum. O Instagram mesmo, eu vou digitar aqui para vocês. Tá bom. Aqui, no e-mail. E o WhatsApp. Então, literaturas. Eu gosto, o que eu leio muito, na verdade, que é sobre a Ayurveda, mas que traz todo esse sentido unificado da nossa saúde, né? Então, eu tenho eles aqui do meu lado. E aí, assim, estudando não só o Ayurveda, mas outras coisas, a gente pode estudar as outras práticas com esse sentido universal. Então, esse livro aqui, ó, Uma Visão Ayurvédica da Mente, então traz a cura da consciência, é um livro bem denso, tá? Se vocês tiverem interesse de estudar, ele trabalha muito as questões mentais, de como são as camadas da mente, como que a nossa mente funciona, dentro dos conceitos ayurvédicos, tá? Eu gosto, se vocês quiserem começar os estudos e também entender um pouquinho mais sobre fitoterapia, herbologia, um autor nacional é o Dr. Danilo, aí de Goiânia ele é. Então, nesse livro aqui, ele traz bastante sobre a Ayurveda, sobre as práticas ayurvédicas e também sobre yoga e herbologia, sobre fitoterapia. É um livro muito completo, porque ele traz tanto as dosagens de ervas que vocês podem utilizar, como preparar as ervas, tá? Então, é um livro muito bom, muito completo, tá? Eu tenho um livro dos chakras também, que pode ser que vocês aproveitem muito, que é ele tá longe de mim aqui agora. É um livro de capa vermelha, que traz digamos assim, uma visão bem profunda e ancestral da prática, né, de terapias energéticas. Então, esse é um livro bem legal também. Se vocês quiserem ler uma coisa também mais suave, eu tenho esse aqui, que é um livro muito bom. Mude seus horários, mude sua vida, tá? Aqui tem vários tapas na cara fraternos para a gente entender como que funciona a questão dos hábitos e também de como a gente acha que ficar dormindo a cada dia um horário não é tão benéfico assim. Comer para... Esse aqui está longe também, não vai lá buscar, vou escrever aqui. Comer para não morrer, do Dr. Michael Greger. Isso, tá? Aí, esse livro traz muitas informações sobre alimentação de uma maneira um pouco mais simplificada e como as dietas mais baseadas em plantas e vegetais são mais benéficas para doenças específicas, diabetes, câncer, que mais que tem lá, depressão, ansiedade. Então é um livro muito rico
E outro livro muito legal que a gente pode ler é o 10% Humano, para vocês, é a Alana Collin, eu acho, a autora. Para também a gente ter essa visão integral do ser humano. Para a gente não se esquecer de determinadas práticas e que, na verdade, 10% humano fala muito mais da questão microbiológica do nosso corpo e da nossa saúde, e que muitas vezes a gente também passa despercebido, tá? Se vocês têm mais interesse em Ayurveda, também tem o Nutrindo Seus Sentidos, da Laura Pires, que é uma autora nacional também maravilhosa. A Laura tem uma história de vida incrível. Ela foi diagnosticada aos 25 anos com esclerose múltipla. Ela passou a não enxergar e rapidamente a não andar. Então ela foi para a Índia e lá ela passou por tratamentos nos hospitais ayurvédicos e hoje ela é nutricionista, trabalha com Ayurveda, ministra cursos para o Brasil todo, super bem, tá? Super, super bem. E tudo que ela faz é para manter a saúde dela. Então aí tá um exemplo muito grande da nossa autorresponsabilidade, do nosso autocuidado. Tenho mais até, posso passar para vocês na sequência. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres também, e esse livro que eu usei é A Medicina. Esse livro é sensacional, se vocês têm interesse. Ayurvédica para Mulheres, do Atreia. Só tem no Amazon, tá? Aí, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Querem deixar mais alguma contribuição? Acho que é isso. Então, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Quero agradecer novamente ao Hanna e a Ábila pelo contato, pelo convite. Fico muito grata. Oi, Elisa. Oi, tudo bem? Porque eu ainda tenho que passar por outras oficinas. Então, o primeiro contato que eu fiz foi de uma forma, assim, muito inesperada. Eu falei, poxa, gostei dessa página aqui, vou mandar uma mensagem, vai que cola, né? E colou. Deu tudo muito certo. Então, agradeço muito você trazer um pouco do seu cotidiano, um pouco da sua prática, um pouco daquilo, da ciência que você aplica e você acredita. E, com certeza, eu não sei quem está participando da oficina, mas que sejam profissionais de saúde ou pessoas da graduação e também pessoas que nem são envolvidas com a saúde, mas que têm interesse pelo assunto. Acredito que foi um momento muito bom, um momento de troca. E agradeço muito, muito mesmo você ter aceitado o convite. E em nome da LASF, estou aqui para agradecer, tá certo? Muito obrigada. Certo. A gente espera para os próximos eventos, próximos convites, e é isso. Isso aí, gratidão. Até mais. Eu também quero agradecer tanto a presença de todos, quanto a sua presença, Elisane. Você sempre foi muito receptiva comigo. Quero agradecer por mim, pela LASF e também pela minha liga, que é a LANFA, da Uni Evangélica. E quero agradecer a todos que ficaram aqui, e muito obrigada, e espero que a gente tenha outras oportunidades. E para quem queria os slides, pode falar com a Elisane, também pode falar comigo, eu vou colocar o meu número também no chat, tá bom? Tá bom, gratidão. Obrigada. Até mais.